Olá, pecadores, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está em um dos canais do Santo Cavaleiro CCB. E aqui, especialista em pecadores CCBistas. E aqui eu vou refutar, vou aqui dar meus santos pitacos em mais uma pregação gananciosa de um presidenciável que se assenta na roda dos escarnecedores, no conselho dos vossos capeta em Cristo, para pedir dinheiro. Presta atenção na sacanagem aqui. Vou dar o play aqui. Ele leu em 12 de Marcos, a partir do 28 em diante. É o grande mandamento. O primeiro de todos os mandamentos. Escuta aqui. Vem comigo. Ele já leu. Aqui eu só vou dar o... Este último verso... Presta atenção na sacanagem aqui. Término, que já ninguém usava, tinha ousadia... Presta atenção na sacanagem. ...fazer pergunta, porque se lemos o capítulo inteiro, irmãos... É um tal de Bianco. Nós vamos ver, de Gaisélio, depois de uma parábola que Jesus fez... Bianco. Várias interrogações. Da Silva Saulo. Tinham interrogado acerca de pagar tributo... E uma outra interrogação... Vê a adulteração que esse cara fala. A respeito da ressurreição. Vê só a corrupção da palavra. Quanto a pagar tributo, irmãos... Tá? Ele vai adulterar a palavra. Como de sempre. Um ensinamento que o Senhor deixou... Como todo o ministério da congregação. Porque, na verdade... Adultera a palavra... difícil, todas as nações... Para pegar santas coletas. Também Israel tinha tributo, as santas coletas, não só da própria nação, mas como estava ocupada pelo Império Romano, tinha tributo para Roma também. E esse tributo para Roma era doído, porque eles pagavam tributo para o templo, davam dízimo, e pagavam esse tributo para Roma. E a pergunta era maldosa, era capciosa. É lícito pagar o tributo de César? Porque se Jesus falasse, é lícito. Eles acusavam, está vendo? É do lado dos nossos opressores. Se ele dissesse não, eles iam denunciar que era alguém que estava contra as forças de ocupação do Império Romano. Mas Jesus... Cara idiota, né? Essa peste aqui é professor de universidade. Professor, acho que ele é professor de universidade. Se o Senhor Jesus dissesse que não é lícito pagar o tributo, o que é isso? Não é lícito. O que significa isso? Significa conspiração, motim. Se você não pagar tributo à Receita Federal, os impostos devidos, a Receita Federal vem ou prende você ou dá uma multa pesada em você 4 vezes mais do que você deve. Tanto que vem deduzido no imposto de renda. Se você não pagar a Receita pega você. Se não pagasse o tributo a César, era conspiração, era pecado de morte. E era aqui ele está dizendo, nada, esse cara é adulto, rapaz, esses caras. Por isso que o CCBista é um CCBista, não sabe de nada. Porque esse cara aqui é um presidente da congregação, é um dos presidentes da congregação. É um dos que sentam no conselho. E é burro assim, ou se finge de burro, que dá na mesma. Burro, corrupto, fraudador da Bíblia, conspirador. Sabe? Cara mais, rapaz. Não sabe. É o Senhor. Era o próprio Deus, pois foi no ventre de Maria Virgem, o Emmanuel, Deus conosco, na pessoa de Jesus. Só negar imposto de renda. E ele então só negar imposto. Se você não paga tributo, está só negando imposto. Tem aí uma moeda pena capital. Que paga-se tributo. Em todo lugar do mundo, em tudo quanto é lugar do mundo, sempre foi assim. E apresentaram uma moeda. E na moeda normalmente tem de um lado o valor, do outro lado a efígie, um rosto, enfim. E Jesus mostrou a parte do rosto, e era a figura de César, do imperador, e perguntou para eles, de quem é essa imagem? De quem é essas inscrições na moeda?
é de César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles se calaram. E ficou para nós o ensinamento de Cristo, irmãos. Deixa eu ver isso. A corrupção. Que é verdade. A corrupção aqui, Que presta atenção. é difícil, é doído, mas nós temos que cumprir nossas obrigações perante as leis do nosso país, cada um no país em que vive, mas lembrar que há um dominador, um senhor, não imperador, mas amoroso, que nos quer levar para o seu reino, onde não terá tributo nenhum, nem dor, nem lágrima. Glória ao nome do Senhor. Por isso devemos viver a vida de um cidadão e a vida de um servo de Deus nesta terra. Não dar o que falar para ninguém. Em seguida chegaram os saduceus. Os saduceus era uma facção, ou seja, uma seita dentro do judaísmo que lia a Bíblia da época, que era o Velho Testamento, cria em Deus, se orgulhavam de ser descendência de Abraão, mas eles não acreditavam que houvesse anjos e não acreditavam na ressurreição das pessoas após a morte ter ressurreição. Então eles vieram com uma hipótese possível, mas que era, na verdade, irmãos, uma pergunta capciosa para o Senhor, para jogá-lo contra a lei ou para pegá-lo em alguma contradição. Então disseram: mestre, teve uma moça, uma mulher, que se casou e o seu marido eles eram em 7, tinha mais 6 irmãos. E ela se casou e não demorou muito, o marido faleceu, morreu. E como na lei de Moisés tinha a lei que era cumprida em Israel naquela época, que quando ficasse viúva uma mulher nova que não tinha gerado filhos, era necessário que um dos irmãos do marido assumisse aquela mulher para ela não ficar uma viúva desamparada e sem filhos, para suscitar filhos. E disseram eles, nesta proposta para o Senhor: o segundo se casou, o irmão do falecido, mas passou pouco tempo e morreu, não gerou filhos. E o terceiro casou e morreu. E o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, todos morreram. Nessa altura a mulher já estava com idade. Por fim, morreu também a mulher. A nossa pergunta, mestre, é: na ressurreição, que os mortos vão ressuscitar, de quem esta mulher será esposa? Pois ela teve 7 maridos. Mas o Senhor olhou para eles: vocês erram por desconhecer as Escrituras. Na ressurreição não haverá homem, não haverá mulher. Todos serão semelhantes aos anjos. Pois é uma coisa lógica, irmãos, mas precisava essa resposta do Senhor para aqueles homens que vieram com uma certa má fé, mas ficou claro para nós e para toda a humanidade que leu a Bíblia nos séculos passados, e para todos quantos tiverem conhecimento das Escrituras, até que Cristo volte,
para saber que quando Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e disse: crescei, multiplicai-vos, povoai a terra, era para a procriação. No reino da glória de Deus, a vida é eterna, porque os pais morrem e ficam os filhos. Mas na glória do céu não precisa gerar novos, pois todos que forem para a vida eterna nunca mais morrerão. Glória ao nome do Senhor. Aí você pega um terninho, a mulher pega um véuzinho de Araque, um vestidão, e vai lá no culto, vê uma bobagem dessa. Perca de tempo, né? Em casa está escrito, tudo está escrito aqui. Aí o cara diz aqui, é buscando a palavra. Então, coisa de criança, né? Perca de tempo numa besteira dessa, né? Pai, ia nubrar isso aqui, essa merda aqui. A necessidade do casamento. Culto à noite, no E braço. ter filhos é porque foi pela queda do homem que Deus sabia que ia ocorrer. Então, já nós vamos embora. Já ele vai pedir dinheiro. Filhos. E eles irão também um dia e deixarão filhos. Então, irmãos, Jesus explicou: lá no céu não se casam, não se dão em casamento. Serão todos iguais aos anjos. Esta mulher será um anjo, como anjos serão os 7 e todos os outros que ressuscitarão para a vida eterna. E falou: e vocês não conhecem as Escrituras? Deus disse para Moisés, anos depois da partida de Abraão, Isaque e Jacó: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus dos vivos. Glória ao nome do Senhor. De modo que aquele que obedece à palavra, a morte não é o final, é apenas um passamento, é como um trampolim que salta para outro ambiente. É assim, Deus não é Deus de quem não existe, mas Deus é Deus de quem existe. E nós nesta noite estamos ouvindo esta palavra. Caramba, idiota. Eu não sabia onde Deus mandaria a palavra desta forma, que tanta bobagem. mas o Senhor sabe a razão disto aqui para alguém que perguntou para o Senhor. Tanta besteira. Está aqui a resposta da palavra de Deus. Tem 500 na igreja. Um terceiro grupo, aí está a resposta para um. representado aqui por um escriba, um fariseu melhor. Perdão, Só falando merda, até agora só falando este merda. aqui do 28. Coisa que não edifica nada. Um Né? escriba. Ele se aproximou, viu que Jesus tinha respondido bem naqueles que vieram disputar com o Senhor. Então ele disse: Ele perdeu o Mestre, filho. Ele quer tem dinheiro. tantos mandamentos. Perdeu o fio da que o meada. judeu tem um número enorme, irmão. São centenas de mandamentos rabínicos e mais os mandamentos, realmente os 10 primeiros, mas depois tantos outros mandamentos em Levítico, tantas outras ordenanças. E ele então veio: quero saber qual é o maior, qual é o primeiro de todos. E Jesus, Aí esse povo burro e carnudo e cego, ele fala assim: olha, agora, depois do Senhor Jesus Cristo, só tem 2 mandamentos, que é esse primeiro, o primeiro de todos os mandamentos, e o outro que o Senhor Jesus falou: amai ao próximo como a ti mesmo. Aí o cara acha que os outros 8, aqueles estatutos, aqueles preceitos lá no Levítico, no Êxodo, no Deuteronômio, o pessoal acha que os 8 está tudo aniquilado, está tudo, acabou. E o amar a si mesmo, tá embutido tudo isso. E o amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro grande mandamento, tá tudo isso. O que os preceitos, o Levítico faz, o Deuteronômio, o Êxodo,
as ordenanças, os preceitos, faz explicar como fazer o primeiro e o segundo grandes mandamentos. Mas aí o carnudo, ele acha que os outros, só tem 2 agora, que os outros 8, e como já expliquei aqui, está tudo aniquilado. É ser muito burro, é ser muito coração gordo, é ser muito cego, para achar que tudo aquilo lá foi aniquilado. Vou falar uma coisa para você. Tem que se lascar mesmo, pai. Pecador então respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é facilidade. Que é só blá blá blá. Israel, Jesus o Cristo. Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, o amarás. O amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças. E este é o primeiro grande mandamento. Aí o pecador acha que está fazendo tudo isso aí. E o segundo, que também está no mesmo nível, semelhante a este, ame o próximo como a ti mesmo. Disto depende toda a lei e os profetas. Aí o CCBista vai e dá umas míseras, uma merda vagabunda, cesta básica, e fala que está fazendo tudo isso aí. Dá uma roupinha batida lá, usada, um calçadinho vagabundo usado, batido, que nem quer mais. Aí acha que está cumprindo esses 2 mandamentos aqui. Aí dá a merdinha da coleta lá pro vagabundo, vagabundar para cima e para baixo, em nome de missão da obra. Aí acha que está fazendo esses 2 mandamentos. Aí tem que se lascar mesmo, rapaz, vai se lascar. E quem cumprir isto, está cumprindo todos os outros mandamentos. Pois é verdade, quem teme a Deus, quem ama a Deus, quem serve a Deus de coração, de alma, com toda a força, não vai roubar, não vai congregar. Acha que congregando, tocando, dando glória, aleluia, meu Jesus Cristo, é glória a Deus, aleluia, na casa do Senhor, você viu o Senhor. Acha que está fazendo tudo isso. Tem que se lascar para tomar no rabo. Vai cobiçar, um tridente quente no vosso não vai rabo. fazer nada dos outros mandamentos, irmãos. E já estão se lascando, já. Começou. E aquele escriba, doutor da lei, repetiu: Senhor, é verdade. Respondeste muito bem. Não há outro Deus além do Deus de Israel. E quem o amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, fazendo isto, não precisa fazer holocaustos, porque eles faziam tanta sorte de holocausto, libações, sacrifícios, matando animais, derramando sangue, queimando gordura, queimando carne dos animais como oferta diante de Deus. E o Senhor olhou para ele com compaixão e disse: você não está longe do reino de Deus. Quer dizer, compra isso aí. Ninguém mais ousou fazer perguntas. Mas por esta palavra o Senhor fala conosco, irmãos. Vamos amar quem nós vemos. Presta atenção. Amar o próximo. Agora ele vai botar a mão no seu Ame bolso. teu esposo. Vai botar a mão no bolso Ame CCB. teus filhos. Ame a irmandade. Amemo-nos, irmãos. Aqui. Aquilo que não queremos para nós, não devemos desejar para ninguém, muito menos para o irmão nosso. Aquilo que nós precisamos, gostamos, temos prazer de ter, vamos ver se, sabendo de algum irmão nosso que não tem o pão na mesa, não tem a roupa que a irmã usa, que o irmão usa, ame-o, faça a tua parte. Tenha a obra da piedade, é verdade. Devemos colaborar, estamos amando o próximo, mas a piedade tem que estar no coração de cada um de nós. Não esqueçamos das coletas, irmãos. A piedade... Não esqueçamos das coletas. Ele chegou onde ele queria chegar. Ele pegou lá do mandamentinho, e aí chegou onde queria chegar.
não esquecer das coletas. Aí o cara você dá 100 das coletas, cai no mesmo saco lá de viagem, e aí ele acabou de chegar da Europa, passou 2 meses na Europa, a asa foi para os Emirados Árabes, Catar, rodou meio mundo, passou 2 meses na Europa, rodando meio mundo, Estados Unidos. Aí não esquecemos das coletas. Aí você dá 100 para coleta, cai no mesmo saco, aí ele pega e vai, entendeu? Esses caras têm que se fuder, rapaz. E começou, tem que tomar no rabo esses caras. Um tridente bem vermelho no rabo deles. Desse povo, do ministério. É a forma de nós amarmos o nosso irmão. Aí você dá 100 na coleta, só chega 10. O que Jesus disse. Na merda de uma cesta básica. Essa foi a revelação desta palavra. Amar a Deus, irmão, de todo o coração, com sinceridade. Porque às vezes nós podíamos fazer mais, amar mais, ser mais crentes. Amar mais. E não somos. Dar mais dinheiro na coleta. Né? E Jesus olhou quando davam a oferta na arca do tesouro. Você besta no amor. Quando estava no tempo das vacas gordas, quando as coisas estavam fluindo, estavam acontecendo, estava girando normalmente. As portas abriam bastante. Não amou nesse tempo, vai amar agora que a água está batendo na bunda. Vai. Os discípulos estavam olhando e Jesus também. E os discípulos viam alguns judeus ricos com saquetéis de dinheiro, de moedas de ouro, que colocavam lá na arca do tesouro. Outros mostrando quantidade. Mas Jesus chamou a atenção dos discípulos, dá a entender que era como uma fila que passavam e depositavam. O Senhor falou: observem aquela senhora, observem aquela mulher. Ela é viúva e é pobre. E ela está com 2 moedas. E ela vai depositar. E ela só tem aquilo. Ela poderia comprar pão com aquilo, ali um pão. Mas ela está dando tudo o que ela possui. Eu vos digo, ela ofertou, deu para a arca do tesouro mais do que todos esses outros. Porque ainda que alguém dê uma quantia grande, mas é pouco para ele. É o que sobeja, é o que, enfim, não vai fazer falta para ele. Mas esta daí deu todo o seu sustento. Irmãos, irmãs, vamos servir melhor o Senhor. Cumpriremos o grande mandamento de Deus e de Cristo também. Porque Cristo sempre falou do amor. Amor a Deus, amor ao próximo. No dia que ele foi preso para ser crucificado, desgraça desse. Após ele ter lavado os pés dos discípulos, não faz nem uma visita para um pobre. E após a primeira Santa Ceia, ele chamou os 12 ali e disse-lhes: um novo mandamento vos dou. Certamente houve uma tensão muito grande, porque ele falou para amar a Deus, agora ele falou para amar o próximo, agora ele está dizendo que um novo mandamento ele vai dar. Ficaram ouvindo. E o Senhor disse: eu quero que vocês se amem como eu vos amei. Ora, irmãos, como foi que Jesus amou os discípulos? Sem impor condição. Eu te amo, mas tem que fazer isso. Eu te perdoo, te amo, mas não me faça mais isso. Jesus amou sem impor condições. A outra cilada aqui, né? Amou Pedro, Pedro negando a ele. Amou Tomé, Tomé duvidando dele. Amou pecador, sabendo que era pecador.
mas amou e perdoou. Amou a alma daquela mulher meretriz. Como esses caras são cegos. Amou com defeito. Amou com falha. Ele vem estar em casamento agora. E ele disse, eu quero que vocês se amem como eu vos amei. Então, se a irmã não está amando alguém, marido, por causa de defeito, o marido, cumpra o terceiro mandamento de Cristo. O marido. Ame sem impor condições. O marido. Perdoa. O marido. Para a irmã amar, ele não fala para o marido. Está tendo muita briga de casais dentro da congregação. Quase todo culto, em quase todo lugar, está vindo os caras falando isso. Mas primeiro ele faz para a mulher se submeter. Talvez a mulherada está começando a se rebelar, porque ele só fala contra a mulher. Então, em toda pregação, onde você vai, está tendo muito isso. Sempre o ministério falando para o casal ter paciência, que está havendo muita separação. E eles estão preocupados. Aqui está dizendo para a irmã suportar o marido, amar como ele é. Amar como o marido é. Nossa, E se o marido for um cavalo? Aqueles búfalos da savana, o chifrão. Chifrão sim é de feroz, não de corno. Sabe? Se for um cavalo, dá coisa toda hora da irmã, a irmã tem que suportar como ele é. Ele não fala pro marido tomar vergonha na cara e se comportar. Não, tá mandando a mulher amar do jeito que o marido é. Aonde? Mas eu já descobri mentira. Como se fosse mentira. Pedro mentiu, nem conheço esse homem. Você é galileu, não sou. A mulher descobriu mentira, é o quê? Traição? Isso aqui, se for traição. E se o cara é um cavalo mesmo? Trata mal a esposa e tudo, tem que amar do jeito que ele é? Por que não fala pro cara se consertar, tomar vergonha na cara? Não, só prega contra... Porque o ministério é cuzão, bunda mole, rapaz. Covarde. Discípulo dele, nem sei o que você está falando. 3 vezes negou o Senhor. Amemo-nos, irmãos. Sei que não é difícil. E se alguém pensou aí, será que ele ama desse jeito que está pregando? Eu, pessoa, não. Mas se Jesus Cristo estiver em mim, hipócrita, eu farei e a irmã fará. O irmão fará isto também. Glória ao nome do Senhor. Amaremos mesmo não sendo amado. Mas olha o que diz aqui, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quer dizer, é um amor das pessoas e é um amor de alma para com as pessoas também. É um amor de coração, é um amor do Espírito e é um amor do entendimento, porque ele diz em seguida, e de todo o teu entendimento. Então aqui, irmãos, nós temos Espírito, corpo e alma, que é representado aqui pelo coração, como diz a alma, e o entendimento. E nesta parte do entendimento, irmãos, que Deus nos guarde, para não errarmos, para não transgredirmos. Porque tem irmão que o seu entendimento é grande, e ele deveria servir o Senhor com mais perfeição. E tem irmão, tem irmã, que o seu entendimento é pequeno. E às vezes alguém até se acha no direito de criticar e de falar. Os críticos. Olha, irmão, olha, irmã, diante desta palavra, não critiquemos ninguém, irmão. Mas ele é muito simples. Ele falta entendimento. Olha, irmão, faltava dinheiro para aquela viúva pobre, mas ela deu tudo. O pouco que ela tinha, ela deu. Às vezes alguém que nós criticamos porque tem pouco entendimento, mas está fazendo tudo o que pode. E nós que temos entendimento,
Até para criticar os outros, irmão, às vezes nós estamos falhos diante de Deus. Não só pela crítica, que é um erro, mas porque o nosso entendimento é maior a ponto de estarmos julgando os nossos irmãos. E a palavra não permite que julguemos ninguém, pois tomaremos o lugar de Deus. Ele é o único juiz. Você não julga porque você é mais sujo do que pau de galinheiro, sem vergonha. Deixemos na mão de Deus. Claro que você não julga, você é pecador, com todo sodomita desgraçado. Ah, mas os que servem a Deus lá naquela igreja não fazem isso, não cumprem isso. Não. Irmão, não julgue. Se lá tudo que podem é aquilo, Deus está amando. Deus ama quem o serve com toda a força, com todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Saiamos deste culto meditando nesta palavra, irmãos, e não erremos mais. Deus sabe por que envia a palavra dessa forma. Ah, mas a minha causa e a minha enfermidade, e eu preciso que o Senhor fale sobre o meu filho. Eu tenho a minha causa. Irmão, cumpra esta palavra. Ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força, com todo o entendimento. E a causa que te aborrece, Deus tomará providência. A enfermidade que está trazendo tristeza, irmã, Deus dá uma ordem, uma palavra dita por Deus, a obra é realizada na terra. É a palavra, Deus seja louvado. Vão se lascar, rapaz. Vão se lascar. Pecadores desgraçados. Olha aqui, você pegou a visão do Cavaleiro CCB aqui? Então, até o próximo Santos Pitacos nessa bagaça. Até mais.